salve, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao Ecoando Nossas Vozes, o podcast do Projeto Ecoar, no canal Sou Leal Podcast. Eu sou Caio Sawaia, apresentador do programa, e hoje aqui estamos mais uma vez com mesa cheia no que eu intitulei de Ecoar de Cria, né? Quem só tem cria, eu aqui tô fazendo a minha parte aqui por fora, né? Mas também tô fazendo mesa aqui para ajudar vocês, beleza? Estamos aqui com o pessoal do Complexo do Alemão e do Dona Marta ou Santa Marta? Rapaz, isso é uma briga. Pode ser Santa Marta. Santa Marta, do Santa Marta, tá? E aí a gente vai seguir aqui uma ordem alfabética para a gente apresentar vocês, beleza? Vou começar aqui com ele, intitulado também por Johnson Teixeira como Silvio Santos do Santa Marta, né? Porque é um grande orador, o cara fala bem pra caramba, né? Nosso querido Adriano Botelho, seja muito bem-vindo, Adri. Prazer em receber você de novo, né? Porque lá no Velho Testamento do Ecoando Nossas Vozes você já fez uma aparição. Verdade. Muito bom estar aqui presente, né? Nesse Ecoar de Cria, né? E poder estar representando aqui a comunidade Santa Marta, a minha equipe, e com grandes amigos que o Jiu-Jitsu me deu, que daqui a pouco vão ser bem apresentados, estando contigo, né, Caio? Pô, tamo junto, Adri. Valeu? Sempre uma honra receber você aqui. E, pô, uma honra também receber o Bebeto Romário do Complexo do Alemão, né? Não tem jeito. Que isso, que moral, hein? Que moral. Primeiro vamos com ele. Kleber Barbosa, tudo bem? Ou o nosso querido Binho, né? Posso chamar de Binho, né? Sim, melhor chamar cara, de Binho. Sim. Tudo certo, Binho? Um prazer receber você aqui, cara. Na verdade, o meu nome é Kleber, né? Uhum. Só que a gente de comunidade, a gente sempre ganha um apelido, né? Ah, não é? Às vezes tem um amigo que se chama Rato, cara de cachorro, que seja um Isso apelido. aí com o Mestre Johnson aí, ó, que Sapão, sabe tudo. O cara ganha um apelido. É o dono dos apelidos, né? Isso. Aí, no tempo, começaram a me chamar de Klebinho. Uhum. Então, ali ficou Binho. Aí começaram a encurtarem a frase, Binho. Então ficou até hoje. Então poucos me conhecem como Kleber, mas sou conhecido como Binho lá no Complexo. Eu não sou cria do Complexo, eu sou cria da Parque Maré, no caso Nova Holanda. Só cuidado aí com a mesa para não... Não, tá o tranquilo, tá tranquilo. E o que acontece? Fui dar aula junto com o Grace, né? Lá no Complexo do Alemão, onde eu fui muito bem recebido, acolhido por aquelas crianças maravilhosas, que eu acho que sem elas hoje eu não consigo ficar, como é que eu falo, completo. Eu acho que eu sinto que está faltando alguma coisa na minha vida. E tudo por causa do Grace que me levou para lá. Pô, que bom, a gente já vai ouvir mais disso aí, porque eu quero ver a história de como é que você fez para chegar até o complexo, quero que você desenvolva um pouco mais. Mas antes disso, deixa eu apresentar também nosso querido amigo Wilson Barbosa. Ninguém te chama de Wilson Barbosa, né? Ninguém. O Grace, tudo certo, Grace? Prazer ter você aqui também, cara. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Caio. É prazer nosso estar aqui, ecoando nossas vozes nesse podcast de cria. Eu sou nascido em Teresópolis, aí já tenho 30 anos de Complexo da Maré, na Nova Holanda. Minha filha vai fazer 30 anos esse ano, é cria de lá. E eu estou dando aula no Complexo do Alemão, vai fazer 4 anos, tem 4 anos, fez agora em fevereiro. Sim, legal. Estamos aí com o Ecoar, estamos há 2 anos. E a parceria que veio para somar com a gente aí. Show de os bola, professores, show de bola. Que era um projeto que já funcionava. E eu entrei do Ecoar vendo o Adriano, colocava lá Projeto Ecoar. Só pela rede social, né? Só pela rede social. Aí eu, tentei ver como é que eu fazia para poder entrar pro Ecoar. Aí o Dudu, que é o embaixador do Ecoar, é amigo em comum e tal. Aí eu vi que ele era embaixador. Aí tem um amigo nosso, o Ivan, o menor, que é da Grace Barra, lá de Miguel Pereira. É cria com o Dudu também, ali no Santa Mara, ali no Catete. Aí fez a ponte de apresentar o Dudu, de a gente apresentar o projeto para ele lá no Alemão. Aí o Dudu viu também da nossa necessidade lá, abraçou, a gente conseguiu entrar no Ecoar. Show de bola. Quero ver vocês falarem mais disso daqui a pouco também, mas antes disso, deixa eu só contar para o pessoal de casa o que é o Projeto Ecoar. Tá? O Ecoar é uma rede esportiva espalhada por todo o estado do Rio de Janeiro, presente aqui na capital, em comunidade, na favela, no Complexo do Alemão, no Santa Marta, que oferecem aulas 100% gratuitas. Mas como, Caio, que essas aulas são 100% gratuitas? Através da emenda parlamentar de autoria do cara com o nome estampado nessa parede aqui, o deputado federal Hugo Leal. Tá? Então, se você quiser fazer parte do Ecoar, saiba que faz a autoria da emenda desse cara aqui que apoia o esporte e apoia esse podcast. Beleza, pessoal? Vamos dar início agora às nossas perguntas.
Vou fazer esse esquema ainda de ordem alfabética, assim, podemos dizer. Eu sei que vocês já deram uma breve pincelada na questão de se vocês são cria ou não. Já sei que os dois não são cria do complexo, mas eu quero entender melhor como é que vocês foram parar lá. Então eu vou perguntar para Adri primeiro. Adri, você é cria do nosso querido Morro de Santa Marta, cara? Até o Tutano, rapaz. Até o Tutano. Eu sou tão Santa Marta que eu nasci a 2 quilômetros de distância da comunidade. Caramba. Nasci no ano de 79, criado lá, pai de 4 filhos, avô de 6 netos. Avô já? E hoje estou com mais de 100 filhos através do esporte, através do Ecoar, e estamos fazendo a diferença. Ecoando esperança no Santa Marta. Pô, maravilha, Adri. E a sua vida lá foi sempre... Você estudou também lá no Santa Marta? Você viveu toda a sua vida? Conheceu a pessoa que ele não consegue nem tirar a alcunha, né? No próprio nome é o Adriano da Silvana, Adriano né? da Silvana. Conheceu ela lá? Conta um pouquinho também dessa parte pra gente. Sim, né? A gente fomos criados lá dentro de Santa Marta, crescemos. O Marcelo Salai fazendo graça. Amo demais. Crescemos lá. Passamos muitas dificuldades naquela comunidade, porque é de uma época em que os acessos eram mais difíceis. O esporte nem se falava. Era futebol no campo e aquelas historinhas que a gente já sabe, o sonho de ser jogador de futebol, o sonho de um dia alcançar algo maior. Só que parei de estudar muito cedo, aos 12 anos tive que parar de estudar, fui recrutado pela firma que tem na comunidade. Durante 3 anos fiquei servindo aquela organização que tem lá. Com 15 anos fui pai, conheci a mãe dos meus filhos lá, primeiro casamento, tive 3 filhos. E passou-se o tempo, fui pai solteiro, né? Fui pai. Criei 3 filhos e foi quando a Silvana entrou na minha vida, quando eu olhei para ela, foi amor à primeira vista. É o casal mais apaixonado do Ecoar esse aqui, pessoal. Branca, eu te amo demais. Difícil disputa aqui. E foi ela quem me deu a ideia de iniciar a Toca do Lobo. Foi ela que sustentou a Toca do Lobo nos momentos mais difíceis da minha vida. Foi ela que sempre falou, não vamos parar, quando a gente não tinha kimono, quando a gente não tinha apoio. E hoje ela é merecedora de ser faixa preta, hoje ela é merecedora de ser a mulher da minha vida e o meu grande amor. Pô, bom que a gente daqui a pouco entra ainda mais nesse papo da Toca dos Lobos, que a gente quer saber também como é que você fez para começar lá. Mas antes, vamos ouvir um pouquinho agora do Binho. Binho, como é que foi essa sua entrada no complexo? Sei que você explicou aí brevemente, mas me fala de novo, você é cria da onde? Como que você foi parar no Complexo do Alemão para dar aula hoje em dia? Sim, eu sou cria do Parque Maré, né? Uma comunidade chamada Nova Holanda. Eu conheci o jiu-jitsu também através de um amigo meu, Sérgio, né? Que a gente sempre tem um amigo que às vezes que te leva para conhecer a arte, só que às vezes eles acabam abandonando. E você acaba continuando. Então, para mim, eu acho que não foi eu que escolhi a arte. Acho que foi a arte que me escolheu. Botou aquela pessoa para me levar. Então, ele chegava todo dia lá em casa, lá me perturbava. Poxa, Binho, vamos lá conhecer o projeto lá que eu tô lá. Tem pessoas também do nosso nível lá, falando de idade, né? Aí eu falava, pô, Sérgio, eu não gosto não, ficar agarrando, entendeu? Eu gosto mais de um soltinho, trocar um boxe, a capoeira, Muay Thai. Ele, não, vamos lá para você conhecer. Isso você tinha quantos anos, mais ou menos? Que eu não comecei novo no jiu-jitsu, não, 38 anos. 38. Aí ele me pegou, levou, aí falou assim, pô, Binho, vamos lá que tu vai gostar. Aí cheguei lá, aí veio o rapaz lá mostrando um rolamento, mostrando umas posições lá. Aí até que um dia eu tava indo e quase não tava tendo aquela frequência, né? Que eu não tava gostando muito. Então, um dia quando aconteceu, eu rolei com o menino tinha metade do meu peso praticamente. Pô, ele pegou no estrangulamento. Cara. Só que eu tinha força, né? Peguei e saí na raça e tal. No outro dia, quando eu acordei, mano, não conseguia nem levantar o braço. O moleque entortou minha coluna, mano. Caraca, cara. Aí dali, eu poderia ser outra pessoa, né? Não querer voltar mais. Só que foi o contrário, eu quis voltar. Força de vontade, né, cara? Mas em nenhum momento eu tive raiva daquele menino. Eu achei o menino, pô, assim, diferenciado. Então, quando eu melhorei, eu voltei lá e passei a frequentar mais. Dali eu comecei a gostar, me apaixonar mais ainda. Então eu treinava com um rapaz chamado Dinho lá, né? Que tinha um projeto, que tinha o Shaolin, o Luca, o Banha, que era o Luca, né? Conhecido como Lucas. Então eles pegaram e me abraçaram lá, né? Quando a gente ia fazer visita às vezes, muitas das vezes eles queriam comprar meu barulho quando eu vi um mais graduado, porque quando é visita, sabe quando você não é conhecido, o bicho pega, né? Sim. Então tinha algumas pessoas maldosas.
Então eles olhavam diferente e às vezes me protegiam. Quando eles rolavam, também procurava fazer de uma maneira para o cara sentir o que fez, né? Sim, comigo, sim. que eu não era ainda experiente. Uhum. Então dali a rapaziada foi parando, e o rapaz não tinha mais condições de manter o projeto. Aí ele pegou, na época eu fiquei uns 3 anos na faixa branca, ele pegou e me chamou no canto e falou: Binho, não vou poder mais ficar no projeto, porque não tem ninguém para tomar conta. Caramba. Então, eu não estou recebendo nada. Então, aquela história que eu te falei para você, quando é um professor, assim, ele não tem uma ajuda às vezes, o cara acaba abandonando às vezes, porque ou ele olha a família dele, ou continua. Uhum. Então, aí daquela maneira ali, ele pegou e me deu a faixa azul. Te pulou já, né? Você nem exame fez. Falou, Binho. Ou fez Não, exame? fizemos Fez exame. exame 3 normal. anos já estava na branca. Sim, sim. E ele chegou e falou assim: poxa, Binho, você já está apto para pegar azul, eu vou te dar a faixa. Só que eu peguei a faixa e ele tinha me falado para mim: pô, arruma uma academia legal, não vá para qualquer academia. Aí dali eu peguei e fiquei uns 2 anos parado, mais ou menos. Aí até quando eu fui montar a móvel na casa de um menino, chamado Felipe, aí ele estava vendo um UFC na televisão. Eu falei: pô, cara, você gosta de arte marcial? Aí ele falou: pô, cara, meu tio dá aula em tal lugar. Aí ele me levou para conhecer o tio dele lá. Aí chega lá, eu vi que era perto de casa, comecei a treinar com esse rapaz lá. Aí dali eu fui fazendo a caminhada, fui desenvolvendo. Aí, só que eu não fiquei mais nessa equipe. Aconteceu algumas coisas que não foram legais para mim. Uhum. Eu acho que... Justo, Também né? não briguei com ninguém, Sim, não sim. fiz mal a ninguém. Eu acho que quando acontece isso com a gente fica triste com pessoas que a gente deixou lá, as amizades, né? Então eu procurei seguir meu caminho. Só que nessa época eu estava nessa equipe ainda. O Grace dava aula no Complexo do Alemão, então eu era o professor da aula da manhã. Eu tive curiosidade, né? Falei: Grace, como é que ia lá no Alemão? Aí ele: poxa, Binho, lá é assim, assim. Até que um dia eu cheguei para ele e falei: Grace, tem como eu ir lá? Eu posso ir lá? Ele: pô, tu vai mesmo? Eu falei: vou. Eu me convidei, né? Mas ele também queria falar, mas só que eu me convidei, achei interessante e fui com ele lá. Só que quando eu cheguei lá, antes de eu ir lá, tinha uns meninos que ajudavam ele. E era uma luta para você sair do complexo da Alemão. Sim. Ele ia de bicicleta, subia aquela ladeira. A ladeira é braba lá. Você viu a ladeira, né? A ladeira eu não é lembro, fácil, eu lembro. De carro já foi difícil, imagina na bicicleta. Aí bastante criança lá no espaço lá, né? Na quadra, lá no espaço. Aí tu sabe que criança, né? Adriano? Você sabe como é, que a gente bota aqui, daqui a pouco um tá correndo, o outro tá puxando. Sempre tem um diferenciado do outro. Aí eu cheguei e falei pro Grace: pô, Grace, tu não pode ficar aqui sozinho não, mano. Né? Aí não pode ficar aqui sozinho não, porque é muita criança, mano. Ele tava sozinho. Aí eu passei a acompanhar ele. Então, chegando lá, eu acabei pegando amor lá pelo lugar, pelas pessoas, pelas crianças. Sim. Fez um afeto, né? Sim. Criança é fácil, né? De fazer, criar afeição, né? Porque o meu horário da manhã, como é que era? Eu era aquele professor que pegava uns iniciantes, às vezes, que não sabiam nada. Uhum. Porque de noite era mais a porradaria e de manhã eram menos pessoas. Sim. Então eu tive esse privilégio de começar pelo mais fácil, né? De poder passar tudo bem explicadinho. Uhum. O que acontece, o que não acontece. Então daquilo ali, eu senti a valorização das pessoas que iam lá. Então as pessoas, quando elas viam que ela tomava um certo receio, né, pelo outro horário, porque elas não estavam aptas ainda a estar naquele horário, porque já eram pessoas mais avançadas. Sim, sim. Então eu era aquele professor do AIOU até a 4ª série, eu vou te falar, que eles chegavam lá, aprendiam o básico, quando eles voltavam, quando eles aprendiam uma coisinha que sabiam se defender, né, aí eles voltavam mais tranquilo para aquele outro horário. Então aquilo ali também me enriquecia, eu ficava muito feliz com aquilo ali, que eu estava ajudando uma pessoa. E eu nunca quis ser camisa 10, nunca quis ser melhor do que ninguém. Eu procurava, como é que eu vou te falar? Passar o conhecimento para as pessoas. Fazer o básico, não né? abandonar, para poder seguir aquela caminhada, né? De trazer mais pessoas para a arte. Então aquilo ali eu me sentia muito feliz. Só que eu estava nesse lugar assim, eu nunca abria a janela para ver a imensidão. É como fosse um pássaro, ele está na gaiola. Ele olha para o céu, mas não pode voar. Uhum. Só que o meu foi diferente, eu nunca abri a janela para olhar até onde eu podia chegar. Então aí, devido a algumas coisas acontecerem, né, que não foi do meu agrado, né, mas deixei a amizade lá, não tenho nada contra, também não tenho
não tenho rancor de nada. Eu só tenho que agradecer algumas coisas. Mas eu vou ser sincero, cara, nem tudo eu posso agradecer. Porque algumas coisas que acontecem é Deus que te coloca ali, entendeu? E aquela coisa ali que às vezes você, quando Deus te colocar num lugar, é como se você estivesse andando no deserto. Vai vir uma coisa melhor para você, mas você foi necessário a estar naquele lugar, né? Porque às vezes tem pessoas que falam, porque quem esteve aqui hoje não está porque não deveria estar com a gente. Às vezes não é porque a pessoa que deveria estar com a gente. Deus colocou aquela pessoa lá para também ajudar aquele lugar, mas não era o propósito daquela pessoa estar lá. Então, eu acho que esse propósito apareceu eu indo lá para o Alemão, junto com o Grace. Conhecendo o Grace, né? Conhecendo o Grace. Então, de lá, eu peguei aquele afeto, eu pude fazer um trabalho assim, desenvolver mais ainda aquilo que eu aprendi na aula da manhã, né? Então, eu pude fazer um pouco diferenciado, com um pouco mais de experiência. Então, a gente conseguiu fazer campeões lá. O Grace foi, na época, para Dubai, deixou nas minhas responsabilidades lá. Isso em que ano, mais ou menos, Bim? Há 3 anos atrás. 3 anos? Você chegou a 3 anos lá? Pô, caramba! Que legal, que legal. Aí, então as crianças foram crescendo, né? Então, desenvolvimento, crescendo. Aí aquilo ali, cara, me fez apegar mais àquela comunidade. Sim. Então, como eu te falei, eu poderia pegar, né, por eu ser cria da Nova Holanda, eu pegar e botar um projeto lá, que eu também tenho o meu sonho também de colocar um projeto. De mostrar a minha essência também, o meu trabalho. Como o Grace tem um dele, eu tenho o meu, Adriano tem um dele, como todo professor tem. Então também é o nosso sonho também, de um dia poder colocar. Porque eu sou cria de lá. Então, quer retribuir pelo lugar onde você foi. Eu nasci foi lá. Cria, né? Você foi criado, nasci né? Lá. Eu peguei a maré lá. Eu peguei as palafitas ainda, quando era um barraco. Sim. Quando eu vejo, às vezes, aquelas palafitas que tem lá em Santos, né, em São Paulo, eu tenho uma lembrança, Adriano, entendeu? Das coisas que eu fazia quando era criança. E essa coisa assim de você estar na comunidade, que você é cria dali, você nasceu ali, então você quer fazer o melhor. Então eu espero que o Papai do Céu um dia ele possa me apontar, né, e falar, hoje chegou o seu dia. E também é o que eu te falo, cada vez que eu falo para os meus alunos lá, às vezes a gente puxa a orelha, né, eu falo, rapaz, vocês acham que sabe tudo? Eu não sei, eu estou aprendendo ainda. E eu aprendo com vocês. Vocês às vezes não percebem, mas eu também sou aluno de vocês. Porque quando você está rolando com alguém, você faz uma posição, aquilo me interessa, eu vou lá e aprendi com vocês. Agora, você que acha que sabe tudo, não sabe nada não, mano. Você não está apto para chegar lá na preta, porque quando chega na preta, aí que vem os desafios. O desafio é pior. Tem que ser humilde para subir, né? Psicólogo, você tem que observar tudo. E não é fácil. Poucos chegam, né, Adriano, né, Grace? Poucos chegam. A gente tem amigos que fizeram primeiro e não seguiram adiante. Sim, sim. Não chegaram à posição que a gente chegou. Entendi. Então é complicado, é difícil, mas é uma coisa muito prazerosa, entendeu? Porque você se sente útil o que você está fazendo. E a minha história é essa aí, cara. Show, Binho. Isso. E também queria agradecer também o deputado pela emenda, porque eu já trabalhei em projeto, eu sei como é que é, patrocinado por algumas pessoas. Vocês falaram no off uma coisa, também muito legal, que é, a gente estava conversando aqui antes, e vocês falaram que essa questão de você trabalhar com ação social, às vezes você trabalha pelo pleno prazer. Sim. Então, às vezes, você não recebia por aquilo, quando você recebe é só um estímulo a mais, né, cara? E eu quero até que você conte um pouquinho sobre isso, mas eu vou aproveitar agora que eu quero ouvir um pouco do Grace também, porque a gente já acabou matando 3 perguntas em uma aqui, que eu ouvi um pouco da parte dele do esporte, que você começou, não começou pelo jiu-jitsu, mas o jiu-jitsu, você contou como o jiu-jitsu entrou na sua vida e como a ação social também entrou na sua vida, e eu quero ouvir isso do Grace. Como é que foi, Grace? Como é que foi a sua entrada no esporte? Se foi já no jiu-jitsu, se você começou no jiu-jitsu, quando você começou? E depois eu quero saber quando você resolveu viver do esporte, do jiu-jitsu, e como foi essa questão de ajudar com ações sociais, dar esporte, aulas para crianças de comunidade gratuitamente. Show, Caio. Então, só primeiramente, eu sou o Grace, fiz 50 anos agora, dia 9 de fevereiro. Não tá aparecendo não, tá 50 aparecendo. anos agora, dia 9 de fevereiro. Sou faixa preta de jiu-jitsu desde 2006. Sou 5º grau, faixa preta.
comecei, sou nascido em Teresópolis, vim para o Rio, para morar em Nova Iguaçu, estava com 12 anos, fiquei no Nova Iguaçu um tempo, morando na casa da minha prima, aí foi passando o tempo, aí conheci a mãe da minha filha, que é lá do Complexo da Maré, da Nova Holanda. A minha filha esse ano faz 30 anos, eu bem dizer, sou cria da Nova Holanda, do Complexo da Maré. Então, o jiu-jitsu eu não comecei em Teresópolis. Teresópolis é o berço do jiu-jitsu. Família Grace, tudo como. Petrópolis, Teresópolis é o berço. Eu não fui conhecer o jiu-jitsu lá, vim conhecer o jiu-jitsu em Nova Iguaçu. O mestre Gustavo, na época, em 94, 95, por aí, foi a época que eu comecei a treinar o jiu-jitsu. Através do meu primo também, o Léo, já treinava lá em Teresópolis com o pessoal lá, com o Renatinho, com o Rogério Siqueira, o Zé Mestre também. Aí, na Maré, em 97, eu comecei a dar aula lá, faixa roxa na época. Ninguém queria, como é que é? Em comunidade, não tinha permissão. Faixa roxa não podia dar aula no asfalto e tal, aí faixa roxa na comunidade, até na inauguração da linha vermelha, mestre Robson estava lá na inauguração da linha vermelha, aí eu vi o programa dele, aí eu fui como? Pô, mestre, ele estava a cerca que ia ser o governador da época, não sei se era Marcelo Alencar e tal, aí, pô, mestre... Pô, aqui também tem garrafa para vender. O mestre foi, me chamou. Pô, você vê meu programa? Pô, eu vejo teu programa todo sábado. Era até num sábado que era o programa dele. Ele tinha um jargão, quem tem garrafa para vender. Aí eu falei com ele foi como? Pô, me procura lá na federação se precisar de alguma coisa e tal, na época. Aí chegou no carisma para ele também, né? Jogando a frase dele. Meu parceiro, né? Não, já fui com... Uniu o útil agradável, pô, na federação me atendeu bem pra caramba. Na época eu não podia, mas eu consegui escrever a minha equipe. Ele conseguiu, me deu um diploma pela equipe, que eu consegui escrever. Aí teve uma etapa do estadual, ganhei 10 gratuidades, dessas 10 eu multipliquei para mais 10, consegui colocar 20 crianças na época. Ali foi o pontapé inicial. Foi o primeiro a botar o jiu-jitsu na Maré. O primeiro, fiz a Copa Maré. Então, dali foi. Aí, depois de uma época, eu também, quando peguei a preta, eu fiquei um bom tempo parado, mais de 10 anos parado. Aí, quando eu resolvi voltar, foi quando saiu um vídeo de umas crianças brincando na comunidade, polícia e ladrão, tamparam o rosto, fizeram a arma de brinquedo e tal, de cabo de vassoura, fizeram igualzinho a arma como ficar de verdade, fizeram o colete, a prova de bala de papelão e tal, amarraram o garoto no poste, creparam. Brincadeira pesada, né? Tava fechado, aí caiu na rede social, aí como vi aquilo ali, foi negativo pra caramba, mesmo com o rosto tampado, eu vi que era quem era. Você conhecia, né? Era uma filha de um amigo meu que estava preso. Eu falei, caramba, ali, mano. O pai dele preso e tal, um amigão meu e tal. Pô, tem que fazer alguma coisa pra gente mudar. Pro moleque não seguir na mesma pra gente mudar, pai, mudar essa imagem. A brincadeira estava e tal, como? O pessoal, todo mundo como indignado e tal. Aí foi quando eu acompanhava na equipe que o Bim estava, na equipe que ele estava tendo os campeonatos e tal, eu vinha acompanhando. Aí eu fui no amigo lá, falei, pô, mano, vamos ver se a gente faz alguma coisa para mudar isso aqui. Eu mostrei o vídeo, para pegar muito negativo pra gente aqui. Aí eles, como? Então, vamos fazer. Fazer, não fazer. Aí resolvi fazer um eventozinho no Dia das Crianças. Eu trabalhava com brinquedo inflável. Aí fui fazer uma festa lá em Teresópolis. Aí na festa lá, era da igreja que meu irmão frequentava. Aí lá eu ganhei cachorro quente, ganhei pão para cachorro quente, ganhei várias coisas que sobrou da festa das crianças lá. Para poder levar. Trouxe para o Rio, tudo como bonitinho. Juntei com as coisas que a gente conseguiu fazer, eu consegui comprar 10 kimonos para dar de premiação, fiz um cheque grandão.
me dá R$100 pro campeão. Botei 10 lutas casadas. Botei uma luta especial também. Aí fiz a brincadeira lá, conseguimos botar refrigerante, água, brinquedo para as crianças. Aí botamos um evento de futebol também, um torneio de futebol de 4 na linha, para as crianças também, medalha, chuteira, pro goleiro mesmo vazado, pro artilheiro, a chuteirinha. Fizemos tudo organizadinho, uma brincadeira das condições que a gente conseguiu ali. Eu consegui fazer ali com a ajuda de alguns pessoal que tinha o comércio. Aí conseguimos fazer. Aí vendo as crianças competirem ali, eu fui e voltei. Voltei a me envolver de novo com jiu-jitsu de novo. Comecei a me envolver. Quando eu fui lá entregar os kimonos, eu tinha feito pedido na fábrica, eu fui entregar os kimonos para os campeões e tal. O dinheiro da premiação eu tinha feito o pagamento já. Aí quando eu fui, o meu kimono estava lá também, antigão, kimono da Gaming, da época da Gaming, kimono antigo. Aí o kimono está lá até hoje, eu botei o kimono e fui treinar. Estava bem pesado, estava bem acima do peso. Aí depois consegui fazer uma dieta, comecei a pedalar. Aí foi mais ou menos essa história que resumiu um pouco o meu retorno depois de jiu-jitsu. E daí tá no jiu-jitsu até hoje, aí, né? Voltei com tudo. Teve uns empecilhos também nessa volta, da gente sair da equipe, fomos tirados da equipe e tal. Aí conseguimos abrir a nossa própria equipe, eu e o Kleber conseguimos abrir a nossa própria equipe, que é o Talentos do Morro. Mandar um abraço também pro Bruce lá, que assinou pra gente, o Bruce, o Douglas, lá da Galo, lá em Nova Iguaçu, que assina pra gente aqui na Confederação. O Bruce começou também comigo na época. Aí, depois agora que eu passei um tempo sem atualizar a carteirinha, então todo ano você tem que atualizar a carteirinha da Confederação, senão você perde todo o tempo que você tem. Todo ano tem que estar tem que estar atualizado. Se você parar 2 anos, você vai e perde aquele ano ali. Então, todo ano você tem que atualizar a carteirinha, senão você perde o seu direito no grau. Sendo na Federação do Rio, na primeira federação, lá eu sou reconhecido, 5º grau. Lá, ontem chegou também meu diploma da JP também, que legal, reconhecido, da Federação de Abu Dhabi, né, reconhecendo meu 5º grau. Aí só falta lá na Confederação, mas vai passar. Devido ao trabalho que a gente está fazendo, a gente também está tendo resultado na Confederação, eles também vão reconhecer. Então foi mais ou menos um resumo nessa parte que eu voltei. A parte que eu consegui entrar para o ECOAR. Não, é isso aí, rapidinho. Aí vamos ver o Adri aqui, que aí eu quero ouvir do ECOAR especificamente, beleza? Show. Aí, vamos fazer o seguinte agora, Adri. Como eu fiz com o Gracie, vamos ouvir os 3 de uma vez. Como é que você, na verdade 2 de uma vez, como é que você entrou no jiu-jitsu, né? Ou no esporte em geral, e como depois você resolveu entrar na parte de ação social? A minha entrada nas artes marciais foi muito interessante, né? Eu comecei em 98, fui fazer um treino com Osiris Maia, e mesma história do Binho, um garoto lá de uns 12, 13 anos quase me matou, eu nunca mais... E você tinha quantos anos mesmo? Eu tinha 18 anos, aí eu parei, voltei a treinar com 29. 29? 29 anos eu fui fazer Muay Thai porque eu estava passando um momento muito difícil no meu primeiro casamento, muito difícil, e eu estava me tornando uma pessoa ficando agressivo, e eu precisava colocar aquilo para fora, e comecei a treinar Muay Thai com o mestre Alex Basílio, que me abraçou, ele vem treinar, e passou-se o tempo, eu conheci o jiu-jitsu, eu não queria treinar jiu-jitsu porque é aquela coisa de ficar agarrando, aquela coisa de suor, e quando eu dei o primeiro treino de jiu-jitsu foi uma coisa maravilhosa. Nossa, que coisa eu gosto de jogar xadrez, então jiu-jitsu é um xadrez, e passou-se o tempo, conheci a Silvana entrou na minha vida e meu filho ficou doente. Meu filho pegou uma infecção no ano de 2015, mais ou menos, ele foi piorando, aí não tinha como mais eu conseguir treinar. Aí ela teve uma ideia, amor, temos 4 placas de tatames aqui, vamos treinar. E nessas brincadeiras com as 4 placas de tatames, começamos a treinar eu e ela, aí começou a aparecer uma criança, apareceu 2, quando eu olhei, eu estava com 4 placas de tatames e 15 crianças. E ela chegou e falou, vamos conversar com o nosso mestre para que a gente possa abrir um polo da equipe aqui. E passou dali, a gente criamos a Toca dos Lobos, porque você foi na minha casa, vocês foram na minha casa, era sala, cozinha e banheiro. É a toca mesmo. É a toca mesmo e era escuro.
E aí o mestre falou, você tem que dar um nome pro polo. Aí um garoto meu, Paulo Salles, falou, isso aqui parece uma toca, né? E a gente, alô, meu, Toca do Lobo. Então foi assim que a gente entramos no mundo social, através de quem? Do amor da minha vida, Silvana Botelho. Ela que me colocou nesse caminho e hoje caminhamos junto. Ela já é faixa preta também, pegou ano passado. Parabéns pra Silvana por chegar à faixa preta então E também. vamos, Porque eu lembro quando começou, ela tava na branca ainda. Quando eu vi a Vi dando treino pela primeira vez. E dali pra frente foi sucesso, né? Sucesso. Foguete não tem ré, como não fala, tem né? ré, não tem ré e graças a Deus hoje estamos entramos no social, passamos as dores do social e estamos vencendo junto com o Gurel. Vamos. Muito legal, Adri. Agora um negócio legal, os dois vivenciaram aqui, tanto o Binho quanto o Adri, vocês entraram no jiu-jitsu mais tarde, né? Então, para mostrar para o pessoal que não tem idade para você começar, né? Porque muita gente às vezes tem essa parte do preconceito, né? Sim. Tipo assim, o cara mais velho, a própria pessoa pensa dessa forma, tô velho para isso. Às vezes chega numa academia, só tem moleque. Aí fala, sou mais velho, não vou querer. Sim, não pensem assim, tá vendo? 2 exemplos de sucesso aqui dentro do jiu-jitsu, que hoje em dia são mestres, né? E começaram tardiamente. Não tem tarde, né, cara? Não tem tarde. Bom, agora sim, Grace, eu quero ouvir de você primeiro. Você já deu uma pincelada, eu quero que você até conte um pouco mais. Como é que foi a entrada do Ecoar lá no núcleo de vocês, no polo de vocês? E como tem sido o impacto na comunidade? Né? Quantos alunos vocês têm recebido? Quantas vidas vocês sentem tendo sido mudadas? E também, como, de certa forma, o projeto em si tem ajudado vocês mesmos? Né? Queria que você contasse um pouquinho para a gente. Então, a história do Ecoar lá no Complexo do Alemão, só para vocês entenderem, eu sou da Maré, mas dou aula no Alemão. Meu primeiro apelido é Alemão porque eu era brigão de baile. Baile funk. Então, aí te viu e já falou, o alemão ali. Isso, era alemão e tal. Sendo que, quando eu estava indo para os campeonatos e tal, na Maré, teve um amigo que me viu com a camisa do campeonato e tal. Tu tendo jiu-jitsu, né? Tal, família Grace e tal. Aí foi, tu é Grace. Aí me botou o apelido de Grace. Esse amigo até faleceu também, uma época depois. Aí foi mais ou menos o intuito. Então, época de baile, você conhece várias galera e tal, Santa Marta, Rio, região dos Lagos, Niterói, então você fica conhecido e tal. Nessa época também eu era um pouquinho rebelde. Eu acho que eu já apanhei dele nos bailes. A época da rebeldia, mas passou. Hoje a gente, somos transformados, somos outra criatura, Deus transformou a gente e graças a Deus, E o Ecoar entrou na minha vida como? Que eu via o Adriano postando na rede social Ecoar. E por eu ser de Teresópolis, também o Hugo tem uma base forte lá em Teresópolis, Petrópolis, Teresópolis. Eu tenho cheio de núcleo lá. Tem um primo meu que trabalha com ele lá, já trabalha um bom tempo, tem mais de 10 anos que meu primo trabalha, o Bruno Siqueira, trabalha até na Defesa Civil lá de Teresópolis. E eu tentava Tentar entrar pro Ecoar, porque a gente já dava aula lá. No Complexo do Alemão, o pessoal falava lá antes da gente chegar que os projetos sociais que tinham lá de futebol, capoeira, qualquer coisa, durava 3 meses, acabava a época da eleição, o pessoal corria, os pais ficavam até receiosos, vamos supor, começou o projeto de futebol e tal, vou comprar uma chuteira pro meu filho e tal, daqui a pouco o projeto parou. Aí o outro projeto começava lá, de capoeira, qualquer outro projeto começava, tinha limite, acabava, o pessoal ficava a ver navio. Com a gente comecei lá em 2022. 2022, fez 4 anos agora em fevereiro que a gente estamos lá no Alemão. E desses 4 anos, a gente toma 2 agora no Ecoar, pelo Ecoar, a gente já dava aula lá como projeto social, sem cobrar nada, sem taxa de nada, de inscrição, de kimono. Kimono a gente conseguia como? A gente ia na feira, sempre tinha kimono lá no chão, lá, o cara vendendo, que ganhou de doação sobrando, e tal. Né? Aí a gente ia e comprava o kimono como R$20, R$30. Eu ia comprava o kimono, dava para o aluno, dava para outro, para começar a ter alguma coisinha. E a gente fomos juntando, aí apareceu o Ecoar, a gente conseguiu o tatame, conseguiu o kimono. Então, hoje já está estruturado. Apesar de ser um projeto social, a gente é um projeto de alto rendimento.
A gente não é só treinar por treinar, você não vai fazer. Sim. Você também não vai cativar o atleta vai enjoar. Vocês tem que ter o formam estímulo. campeões e competidores. Isso, né? tem que ter um até estímulo. uma pauta que eu quero conversar, mas pode falar à vontade. Entendeu? Fica Tem à que ter um vontade pra estímulo. falar. Se for só treinar por treinar, daqui a pouco eles como já começa a fase de namorar e tal, vai e abandona. Mas não. Você começa a ter um ativo. As competições. Pô, a gente viaja, fomos para São Paulo, vamos para Juiz de Fora, vamos para o Espírito Santo e tal. Aí, em 2022, pintou a oportunidade de a gente ir para os Emirados Árabes. Aí fomos para os Emirados Árabes através de um pai de um aluno lá que conhecia o pai da Thaís, que morava lá nos Emirados. O esposo dela é o Mike, um polonês, é engenheiro. Aí estava de férias aqui no Brasil e tal. Aí, pô, vou falar com o pai da Thaís para ver se ele tem como Thaís ajudar. Era o quê? Desculpa que você tinha dito. A Thaís era a aeromoça. Não, mas em relação a você conheceu ela onde? Ela era mãe de um aluno? Não, o pai de um aluno, o Edu, pai do Big, que conhecia o pai dela. Que coisa. Um conhece o outro, que conhece Isso, outro. aí Pô, falou, é muito legal. Aí falou assim, pô, ele foi lá, Literalmente, né? o pai do aluno levou ele lá e falou, pô, tua filha tem como ajudar, tipo assim, mas só que ele viu lá, estava no começo, placa de tatame. 30 placas, criança pra caramba, sentava no chão para ter o espaço, a placa uma maior do que a outra, faltando os dentes, começando, as crianças tudo sem kimono. Ele pensou em quê? Pô, vou trazer eles aqui, vai comprar kimono para as crianças, vai dar um tatame e tal, mas só que não sabia que a gente era uma equipe de alto rendimento. A gente estava nas competições, batendo de frente ali, beliscando um pódiozinho mesmo e com tal. Um pouquinho que você tinha, mesmo né? com um pouquinho, a equipe estava ali, disputando sempre nas cabeças ali. Aí, quando ele chegou, conseguiu fazer o contato dela vir conhecer o projeto, quando ele também, ele é faixa preta também em jiu-jitsu e tal, apaixonado pelo jiu-jitsu, quando ele veio, que a gente conseguiu fazer, dele vir, foi num domingo, eles estavam de férias em Noronha e tal, aí conseguiu fazer e tal, aí ele, pô, arrumamos um kimono para ele treinar com as crianças baixou-lhe a madeira nele, ele ficou apaixonado, ele falou, caramba, vocês têm que, isso aqui eu vim pensando que é uma coisa, mas vocês têm que estar no evento e tal. Já fui treinar em Manaus, já fui treinar em tudo quanto é lugar e tal, mas aqui é diferente e tal, pô, vocês têm um potencial de chegar lá e fazer bonito e tal. Aí não prometeram nada, deixaram a GoPro com a gente, fizemos um make-offzinho, uma historiazinha, fiz uns vídeos e tal, a minha história, a história de alguns alunos lá. Aí consegui uma viabilidade da gente levar esse material lá para os Emirados Árabes, apresentar lá algumas pessoas lá, foram em algumas empresas, aí qual é a viabilidade e tal de a gente conseguir trazer eles para lutar o World Pro e tal. Já estavam para ir para o World Pro umas 6. Compraram no cartão de crédito, parcelado e tal, para ir lutar no World Pro. Só que aí levaram lá, fizeram uma auditoria para ver qual é a viabilidade de trazer. Eles ficaram de levarem 38 atletas, mas mandou uma equipe de lá para cá para fazer um documentário com a gente. Que maneiro, cara. Para fazer um documentário. Aí 38 atletas do núcleo de vocês. Do núcleo, de todo o núcleo, da Maré, lá da Maré, do Parque União, de Cordovil, de todos os núcleos que fazia parte da equipe. Foi escolhido lá o pessoal que ia ir. Aí, desse documentário, teve uma percussão, eles mandaram para o Festival de Cannes. Caraca! Disputou o Festival de Cannes com mais 900 documentário. O festival foi campeão do Festival de Cannes. Caramba, tem documentário da... O documentário sobre a viagem teve essa participação no Festival de Cannes, foi campeão do Festival de Cannes. E a Secretaria de Esporte também do Estado também mandou 8 atletas. A Secretaria de Esporte do Estado mandou 8 atletas e mais 8 responsáveis. Então, com esses 38, olha a quantidade que a gente conseguiu colocar lá. Foi um feito inédito a gente conseguir para os Emirados, com o hotel, tudo pago, passagem, alimentação, tudo. E nesse primeiro aí a gente conseguiu 21 medalhas de ouro.
Pô, sensacional. Cara. Aí o pessoal, da onde que é, da onde, como que eles conseguiram, o documentário foi passado no Grande Prêmio de Fórmula 1. Caraca. No tênis lá, tudo em Dubai, nos Emirados todo. Aí teve a segunda gravação, aí voltou 2023 de novo também. Fomos com mais 34 atletas. Deu oportunidade para os adolescentes, os adultos. Aí 2024 eu já não estava mais na equipe, nessa antiga equipe, mas fui chamado para ir para levar 9 atletas para treinar com a seleção dos Emirados. Por já conhecer o trabalho e tal. Atletas do projeto. Né? E o rapaz que ficou de frente lá, eu já tinha lutado com ele, já tinha competido na nossa época de faixa roxa, era o rapaz que estava de frente lá pela seleção. Brasileiro, Pedro Damasceno. Agora, hoje ele está na Arábia Saudita. Ah, legal. Foi para a Arábia Saudita, está responsável lá dos esportes olímpicos, todo lá na Arábia Saudita. Um abração para o Pedro, Dudu, toda a rapaziada aí que... Marcelo Vanusa também, que é um amigão meu, Broa, está na Grécia hoje, mas também é pela parte dos Emirados Árabes. Uhum. Então, mais ou menos assim, eu levei a molecada para... Eu queria até aproveitar... Para fazer esse camp lá. Como é que foi para essa galera? Como é que você classifica essa experiência para os alunos? E se você tem algum depoimento, lembra de cabeça de alguém que tenha assim, mudado de vida a partir dessa viagem? Então, o projeto, lá que eu dou aula, eu costumo falar. A maioria dos projetos fala, para você participar do projeto, você tem que estar estudando. Eu já falo diferente. Não, vem do jeito que está, não precisa estar estudando, vem. Por quê? Sem eu trazer ele para o meu mundo do esporte, sem eu apresentar isso para ele, ele ainda não sabe o que é o esporte, o que é o jiu-jitsu para ele, ele não vai entrar, ele não vai se interessar. Uhum. E aonde eu dou aula, o poder paralelo está ali do lado. Então, para eles também não tem um obstáculo para eles entrar para fazer a coisa errada. Então, se eu dificultar para ele poder entrar para fazer o esporte, sim. Depois, não. Aí depois eu vou ter tempo. Ó. A gente consegue viajar, a gente consegue tudo através do esporte. Uhum. Certo? Aí agora, tem um curso de inglês, é 0800, pode voltar a fazer inglês. O moleque vê que ele viajando, ele precisa daquilo, pode voltar né? a estudar agora, vamos começar a voltar a estudar. Legal. Como é que você vai se comunicar? Essa viagem agora que a gente vamos fazer, aí lá tem que falar inglês. Uhum. Tem que estudar para falar inglês. Né? Entendeu? Então, aí já começa, aí eu já tenho uma moeda de troca. Uhum. Vamos estudar. É uma tática, no final das contas. Isso daí é uma tática que a gente tem para conseguir angariar o atleta e ele conseguir ficar como. Aí ali já vem, os pais já viram que a gente não ficou, já não era um projeto que a gente ia ficar ali só 3 meses. A gente já fez 4 anos agora em fevereiro, já estamos ali, já como aluno que já viajou, que já está graduado, fizemos campeão brasileiro, campeão mundial, fomos para os Emirados, fizemos vários campeões, então a gente está nessa vertente. Uhum. E a entrada do ECOA foi quando eu vi o Dudu, era amigo do menor, do Ivanilson, que dá aula hoje lá em Miguel Pereira, é amigo dele ali no Catete. Aí eu falei, menor é amigo meu também da antiga, que ia para baile também, da antiga. e era contra, era lá do ar, menor era lá do ar. Mas era amigão meu, a gente se encontrava e tal. Eu falei, menor, tem um amigo que dá aula lá no Santa Marta, Adriano, e ele é do ECOA, e o ECOA, o Dudu é o embaixador. Tem como tu ver com o Dudu, pra gente ver se a gente consegue botar o nosso projeto aí pelo ECOA. O Dudu foi... marcamos, a gente conversamos, fomos lá, eu e o Bim, conversamos com ele, levamos ele lá para conhecer o projeto, e a gente está aí, 2 anos no ECOA, a história é essa daí. Maneiro, Grace. Até aproveitar para o Binho, queria saber, Binho, como é que é a funcionalidade lá do núcleo? Que dia da semana vocês têm aula? Aí conta das modalidades e quantos alunos vocês estão atingindo? Porque quando você atinge um aluno, você atinge uma família, né? Mas aí vamos fazer o cálculo que eu quero saber do Binho. Quantos alunos vocês têm lá, mais ou menos? Praticamente que entrou... Se não souber, tá tranquilo. Não, porque a gente mete por frequência também. Ativo, né, Bia? Ativo é 100 atletas, de 100 a 110 atletas ativos. Por causa de quê? Esse mês de fevereiro que passou
é mês de férias. Então tem. Dá uma. É pai separado, aí o aluno Isso. vai ficar com o pai nas férias e tal. Então o núcleo tem um pouquinho de baixa nessa época das férias. Mas aí voltando agora, já está com força total. A gente já tivemos campeonato agora em janeiro. Fevereiro já tivemos Sul-Americano. Já vai molecada em peso, Já né? vão para Teresópolis agora dia 15. Aí volta, aí tem o Ecoar dia 21, a Copa Ecoar, e dia 22 já tem Sardela, dia 15 também tem Nova Iguaçu. Que do calendário Mestre é Gustavo. esse, meu Então amigo? Que é o isso? mês todo, bem dizer, todo final de semana a gente estava nessa correria. Então nessa parte lá do Bim, vou deixar pro Bim falar. Que às vezes eu... Nada, tá tranquilo. Vou deixar que o Bim fale agora, foi mal. Chega a ser Não, engraçado, hein? Esse cara zoa, esse cara zoa. Desculpa. Agora o Bebeto é assim mesmo. Ele Você faz isso. entende? Ele faz isso. Desculpa, Bim. Aí, pegar a pauta que ele falou aí de frequência de aluno, porque às vezes ele passa a fazer um curso, né? Às vezes a frequência diminui, então a gente às vezes não conta. Né? Até porque vocês Quer pegam, contar o gente, frequente, vocês pegam né? gente de faixa etária Sim, criança sim. acima, né? Até sim. mais velho. Aí às vezes tem um moleque que precisa trabalhar ou outra coisa, né? Isso, Você falou de fazer um Às vezes curso. tem um aluno que está lá fiel, aí daqui a pouco ele acaba arrumando trabalho, que nem você falou. Ou então também, né? Faz a família cedo, né? Fica complicado. Então mas a gente não deixa de receber. A gente sempre está lá com as portas abertas, entendeu? Sim, Como pelo Ecoar, a gente chega lá, sempre comenta com eles que adulto tem uma frequência diferente, né? Sim, Porque você não quer comparar um adulto que é um pai de família, um chefe de família, com o tempo que o mais novo tem, que às vezes ele só estuda, né? Então a gente fala de frequência, pô, tá ativo, até ultrapassa esse limite aí que o Grace falou. Mas a modalidade que você está falando lá de horários, né? A gente na Vivi é terça e quinta, né, Grace? A gente costuma 18 a 21. E lá embaixo, que é no Nova Brasília, né? Também é o mesmo horário. Sim. Às vezes a gente faz uma preparação física, vai até 10 horas. Segunda a 18, quarta que vocês falaram, né? lá é segunda Segunda e quarta. Às vezes vai 18 às 10, que a gente procura preparação fazer para as crianças lá, para elas pegar mais força, né? Porque hoje na luta, na arte, qualquer arte, se você não tiver uma preparação física, não vai. Não compete, Não vai um né? pouco mais além, não. Aham. Não dá para ir, não dá. Chega lá, o nível é diferente, o nível é outro. Porque a gente, como professor, tem aqueles campeonatos que você lança a criança para ela poder pegar já aquela cadência, né? De quando chegar num campeonato grande, ela já está preparada. Então, a cadência do campeonato pequeno é diferente, é como se fosse futebol, né? Série A e Série B. Então, a gente começa ali na Série B para lançar os novatos, né? Quando chegar na Série A, ele já está preparado, né, Adriano? Que às vezes, como o Adriano falou, que tem aluno que congela. Ele dá um gelo, ele não consegue mais quando você bota diretamente para o campeonato grande. Então, a gente procura trabalhar naquele pequeno, procurar subir, né? O degrau, né? Degrau em degrau para poder chegar lá no alto. Já com aquela qualificação de você estar ali. Então, a gente procura sempre observar essas coisas, esse padrão. Como ele falou, a gente não é só um projeto, a gente também tem rendimento. Sim, vocês essa saem parte. dessa parte pedagógica, Então, educacional também para a isso. parte da competição. Que é até um ponto que eu quero tocar mais à frente com vocês, que é a questão de... A gente vai falar da Copa e depois eu vou falar disso, porque é até importante. Mas só para a gente deixar claro pro pessoal de casa, então de segunda e quarta vocês estão lá na Nova Brasília, né? Segunda e quarta, Nova Brasília. E na terça e Vivi. quinta, na quadra da Vivi. Então, você que é do Complexo do Alemão e quer fazer parte do Projeto Ecoar lá, é só chegar atrás do Bim e do Grace para se inscrever e fazer parte desse time, correto? Só para lembrar aqui uma Por coisa que favor. eu esqueci. Talentos Fica à do vontade. Morro. Talentos do Baixo Nova Morro. Brasília. Talentos do Morro. Mandar um Beleza. abraço também pro presidente Nito, né? Presidente Nito aí que nos acolheu também. E todos os envolvidos lá. Aí só uma Então, parada. Bem, Fica só à um vontade. minutinho, bem. Fala que lá na Viver é aberto quando chove, Sim. terça e quinta não Sim. tem. Boa. Como que foi a história da gente ir lá pro Talentos? Como é que tu olhou lá pro prédio e falou uma hora... Achou bonita essa história, né, gente? Achou bonita, né? Isso, deixar Vou comigo contar falar. também, Conta aí, pô, fica à vontade. Nós chegamos para dar aula lá, né? Pegamos depois desse núcleo lá na quadra, né? Um amigo lá que a gente, quando estava na outra equipe, né, Grace? Conseguiu lá esse espaço. Então lá era um pouco meio complicado para você dar aula, né? As crianças
jogando bola, a bola caía no tatame, aí aquela briga danada, a gente falando, pô, mas tá tendo aula aqui, evita de chutar a bola aqui e tal. E carro passando, buzinando, que nem o Gleice falava, e tirava a atenção das crianças. Aí uma vez estava chovendo, a telha furada, né? Uhum. Aí tava pingando tipo uma bica, como fosse uma torneira, Sim. como que abriram uma torneira descendo. Aí eu e Grace, o nosso Jequiá, que tava lá conosco lá, pegamos Puxava cada um tatame numa pro outro ponta, lado. puxamos pro outro lado. Nessa época sempre parava um rapaz para ver a gente dando aula lá. E tinha um prédio na frente, mas eu nunca reparei que naquele prédio, que aquele prédio era uma ONG, e que tinha também aula de jiu-jitsu. Aí eu vi uma menininha, né, saindo, aí depois eu vi outra agarrada na grade quando eu virei. Aí eu falei, Grace, ali tem jiu-jitsu. Aí tava um amigo do lado e falou assim, pô, cara, ali é uma ONG e tal, não sei o que lá. E eu falei, pô, mano, um dia esses caras vão chamar a gente pra dar aula lá. E o tatame todo molhado, a gente secando lá, com um pedaço de pano lá, um pedaço de às vezes, kimono velho, né? E a molecada passa por isso até hoje, né? Então. Lá. Tem um vídeo aí que ele me mostrou que eu vou passar aí pro pessoal ver e entender como é que funciona lá na quadra. A gente vai explicar, vamos chegar nesse por ponto favor, aí, explicar esse... Aham. Porque a gente, para você chegar no lugar, na arte, né? Você tem que passar pelo purgatório, pelo deserto, né? Tirar leite de pedra, mano, que nem eu falo. Então, aí, isso é uma das histórias, nossa, né? Aí o rapaz falou, pô, eles vão chamar ninguém não, que não sei o que lá e papá. Aí eu olhei pro Grace e falei assim, pô, Grace, um dia eles vão chamar a gente. Cara, eu sei lá o que aconteceu aí, mas eu olhei assim, um dia eles vão chamar a gente. Eu olhei para aquele outdoor, escrito Talento do Morro, e viramos e começamos a dar aula. Pô, quando passou quanto tempo mesmo, Grace? Foi muito tempo não, acho que Foi foi um mês ou 2 meses depois. Pá, aí veio o rapaz que ele Palavra sempre... tem poder, né, cara? Olha lá. Tem. Palavra tem poder, cara. Aí veio o rapaz que ficava na grade vendo a gente dar aula. O rapaz, pro o bem e rapaz pro achava mal, né? maneiro a gente dar aula lá, Adriano. O rapaz achava maneiro, cara. Aí o rapaz veio e falou assim, senhores professores, você não, né? Senhores professores, tem uma notícia boa. O rapaz lá do Talento, aquele prédio lá, quer falar com os senhores. Ele viu a nossa luta ali na quadra. E ele pegou e foi lá e o cara mandou dar o recado. O rapaz veio, deu o recado, aí eu olhei pro Grace, o Grace regalou o olho, eu falei, caraca, Grace, chegou o dia. Eu falei assim, chegou o dia. Aí Grace foi lá, aí Bion, vou lá. Valeu, aí fiquei lá, aula com os meninos lá, com as crianças, né? Daqui a pouco Grace voltou correndo, qual é, bem? Vamos lá pra você ver o espaço. Aí eu fui e falei, qual é, Jequiá? Segura a aula aí, Jequiá. Aí fomos lá, né? Aí quando chegou lá, cara, eu volto a falar que esse cara até me chama de velho, mano. Até me chama de velho. Aí chegamos lá, aí veio o presidente Nito, olha, você é professor Binho, né? Não é isso? Então, está falando aqui com o mestre Grace que a gente queria ceder o espaço para vocês. A gente não temos mais aula de jiu-jitsu. Eu não vou competir com vocês. Eu vejo que vocês fazem um trabalho bacana lá. Vocês não me vêem, mas eu passo e olho para vocês. Aí, então, aqui está o espaço. Quando ele abriu a porta, cara, Adriano vai lembrar um pouco disso, Silvio Santos. Parecia a Porta da Esperança. Tudo bonitinho, tatame. Aí as paredes, tudo bonitinho, ventilador. Aí ele, ó, professor, aí tem aquele bebedor. Mas eu ainda vou botar um maior. Caraca. Tem banheiro lá em cima para menino, para menina, e tem esse aqui embaixo. Mas fica aí a vontade de vocês. Aí o Grace foi e falou, não, nós temos hierarquia, tem o nosso mestre e tal, a gente vai lá falar com uma pessoa e tal, né? Pra poder... Só que, mano, ali já era um sim, né? Já era um sim. Aquele vulcão, você querendo... Eu virei criança ali na hora, eu querendo gritar de felicidade, né? Aí eu falei, Grace, aquele vulcão querendo entrar em interrupção, Adriano, explodir. Pô, quando chegamos lá, eu falei, caraca, Grace, o que eu falei pra tu, cara? O que eu falei pra tu? Que um dia a gente ia ser chamado. Aí fomos tudo felizes, acabamos até a aula, fomos direto lá pra, na época, a hierarquia, né, do nosso, que era o nosso tutor lá, né, nosso mestre. Aí fomos lá, explicamos e tal, depois ele levou lá para conhecer e ficamos lá até hoje. Então o Nito abraçou a gente, ele e a galera dele lá, que é envolvida com ele lá, né? Nito, Nem, Emanuel, né? Tiago, né? Tiago, a professora de inglês também, a Bia. Então tem o Tirso também, o menino lá Tirso, que apoia. Juliana faz um também, trabalho a equipe bacana. todinha do Talentos. Então, aquilo ali fortaleceu muita gente, cara, porque foi uma coisa muito maneira, a gente levamos as crianças lá e começou a vir mais crianças, e fizemos uma parceria muito bacana. Aí hoje a gente tem
a luta olímpica, né? Luta olímpica. Luta olímpica nós fizemos Que uma até parceria. oriunda de um intercâmbio, né? Isso, Daqui desses também. dois núcleos. Não, à toa eu juntei essa galera aqui. Era mas um fala. sonho nosso Papo isso de também. cria. Papo de cria, era um sonho nosso. Porque eu olhava os alunos lá, a gente sempre sente que falta alguma coisa, né, Adriano? Sempre. A gente quer melhorar, a gente quer ajudar, a gente quer fazer o possível e o impossível. Até para, não cortando de novo, pedir perdão, Ó, até para outra equipe que a gente era, foi eu que consegui também o professor para dar aula lá também. Só que, quando a gente fomos pro Talentos, né, Bem? Sim. Sendo que lá em cima, na Vivi, a Kombi passa no meio, no horário de Puts. pico, então... Ali é o chamariz, ali é o que todo mundo, às vezes, lá no Talentos é escondido e tal, não sim, passa, sim, entendi. entendeu? Então a gente precisa... Tinha mais visibilidade. Mais pra quadrar, visibilidade. entendi, A gente sim. precisa, com todos os problemas que a gente tem na Vivi, que não tem banheiro, não tem água, não tem nada, a gente tem para ir no banheiro tem que ir no bar ali do rapaz, se estiver fechado. Os comerciantes. Com a maior Não tem, dificuldade. ajuda. As Fortalece, meninas, né, entendeu? pelo menos. Nosso público de aluno é mais menina. Sim. Então, para ir no banheiro, entendeu? A gente tem essa dificuldade, mas me dá um limão que eu faça limonada, entendeu? A gente não vai ficar chorando o nosso gato pingado e tal, a gente vai fazer acontecer. Então, dali, da Vivi, foi o que aconteceu tudo. Viagem para os Emirados e tudo, prêmio do Festival de Cannes, então aconteceu tudo ali da Vivi. Então, a Vivi hoje, a gente estamos no espaço com tudo, bonitinho e tal, beleza, mas lá em cima a gente não pode abandonar. A gente sempre vai estar ali, o espaço é onde a semente foi plantada. Sim. Entendeu? Se a gente estamos no Ecoar, foi por causa dali. Se a gente conseguiu lá embaixo o espaço lá, por causa do nosso comprometimento. Às vezes estava chovendo, na maré e tal. Vamos ou não vamos? Não, vamos lá. Chegar lá, como? Aí às vezes estava caindo o dilúvio na maré, chegava lá, nem choveu. A gente dava aula, quando acabava de dar aula, ela caía. Aí ajudava, aí acabava de dar aula, desmontava o tatame, caía. Às vezes ela pegava a gente com o tatame montado e caía forte, vocês vão ver o vídeo. Então a gente foi perseverança, entendeu? Me dá o limão que a gente vai fazer realmente, literalmente, vamos fazer a limonada. Vamos fazer as coisas acontecer. Entendeu? Então, por a gente, às vezes, chega lá chovendo, aí os pais, caramba, chovendo, não vai ter aula, mas eles vieram aqui. Entendeu? Então, ali foi que deu a continuidade de todos os pais começarem a abraçar, ver que a gente não ia sair, entendeu? Passou política, já veio, acho que quatro políticas, e a gente conseguiu ficar. A gente ficou no projeto, a gente não saiu. Veio política, como? Calhou do Ecoar vir, a gente toma aí com o Ecoar e a gente continua dando aula. Sim. Entendeu? Show de bola. Então o Ecoar veio para quê? Veio para complementar. A gente não recebia, não tinha ajuda de ninguém, do governo. A gente faz o trabalho, que o Bem que fala, a gente faz o trabalho do Estado. Esse trabalho que a gente faz é do Estado. Entendeu? A gente era para ser muito mais remunerado, como o Estado era para vir abraçar, vir com força, como da gente ser remunerado, de ter um salário de professor digno, como de ser como concursado pelo Estado, pela Prefeitura, o que for, pelo órgão público. Se não é o deputado, a emenda do deputado, talvez muitos projetos hoje não iam estar funcionando. Com certeza. Não ia estar funcionando. Porque, vamos supor, o Binha está com dificuldade de ter que voltar a trabalhar no trabalho dele, que tem montador de imóvel, fazer entrega no iFood, né? Sim, trabalhei então, 18 anos de moto. Então, deu um pouco de segurança para a gente. Mas, ainda tem aluno que a gente tem, competição, tem kimono que é caro, tem inscrição de competição, então tem muita coisa que envolve que a gente tenta fazer e tal. Aluno faz rifa, vai vender bala no sinal, vai vender na praia e fazer um maior corre para a gente estar nas competições, e as competições é caro, então é dificultoso. Não é não, Adriano? Muito. Né? Adriano lá, Adriano também tira leite de pedra. Sim. É um espaço pequeno, eu fui lá, eu fiquei... Quero perguntar para ele como é que eu fui lá no espaço dele, espaço pequeno, mas a gente sente a energia é a mesma nossa dificuldade quando cai a chuva, da gente estar ali no espaço apertado, quente, mas dali que forja, que sai o brabo, filho. Entendeu? Ali que sai, que sai o brabo. Então, quando eu fui ali, que a gente fomos para ver com o Johnson, para ver se ele conseguia
botar lá a modalidade lá com a gente lá, e ele foi lá. A luta olímpica, no A caso. luta olímpica, como o Wesley, a Grego, a luta livre. Então, pô, só agradecer também, Johnson. Um abração, um beijão no teu coração, irmão. Brabo! Bravo. Vou aproveitar. Sou teu fã. Vou Humilde aproveitar pra a deixa caramba. do Grace Não aí. tem mais humilde que o Johnson. Pô, esse aí Pô, é um abração, fenômeno. irmão. Esse aí a gente vai trazer aqui um dia pra trocar uma ideia também. Não, Já eu quero estar. Quando o Johnson vir, favor, se eu não tiver, como? Não vai valer, não vai valer. Não vai valer. Pô, Adriano também, vou valeu? aproveitar aí a deixa do Grace para falar do Adri rapidinho, porque eu quero saber também, Adri, como é que foi que o Ecoar chegou até você, como é que tem sido o impacto lá na comunidade, e eu quero saber dessa história. Ele falou aí do espaço pequeno da toca, eu quero, porque existe aquele ditado do coração de mãe sempre cabe mais um. Ele acabou de se proclamar como pai, então no coração de pai também, né, tem espaço para um monte de criança naquele espaço lá. A Ecoar, quando chegou no nosso conhecimento, a princípio foi recusado, eu não quis. Eu cheguei e falei, não quero não, porque é política. Só que, antes disso tudo, eu participei de um campeonato feito pelo Johnson. Ele organizou um campeonato na Ladeira do Tabajara, chegou lá, ele olhou uma menina minha. A menina minha, ele chamou a atenção dele, eu quero que essa menina treine. Só que, infelizmente, a família não investiu na menina e a gente conseguiu perder essa menina. Mas ainda acredito que ela vai voltar, que eu tenho um carinho muito grande por ela. Aí começamos a treinar do Santa Marta, a Conexão Tabajaras. Pegava minha filha e levava. Aí eu só minha filha que ia. Chegou lá, o Johnson falou, Adriano, o cara vai apresentar o Ecoar. O Ecoar, que é isso? É uma questão do Hugo. Não, político não, que eu não quero não, porque já foram políticos lá tentar me corromper. Teve um político que chegou lá, me ofereceu 10 mil para me falar que foi ele que iniciou o trabalho. Eu fui resistente. Só que ele, não, vamos no encontro primeiro, que vai ter uma reunião, e depois tu me fala. Aí, ontem tivemos um encontro ali no centro da cidade, e quando o Hugo Leal falou uma coisa muito interessante que chamou minha atenção, que ele, não estou aqui criando um projeto, eu quero abraçar os projetos que já existem, porque vocês fazem mágica. Vocês não vão receber o que vocês merecem. Mas o que a gente vai poder fazer vai ajudar muito. E foi a palavra que o Grace falou, que a gente não recebe. Mas o próprio Hugo Leal, ele falou isso. Vocês merecem muito mais pelo que vocês fazem. Então, quando o Hugo Leal falou aquilo, eu já fiquei meio assim, mas eu é político. Começou a ceder um pouquinho, pelo menos. Fiquei a política. Aí teve aquele encontro lá com o Marcelo Sawaia. Não, eu com o Marcelo, teu pai. Quem não sabe, Marcelo Sawaia é pai desse rapaz aqui. Se tu acha ele fora de série, tem que conhecer o Marcelo. Ele tá fazendo graça ali pra mim rir, gente. Ele é terrível. Quando acabar aqui, eu vou ter que... função do pai dar esporro no filho, acho que eu vou ter que fazer o contrário uma vez, porque não é possível. Mas... E o Marcelo, quando me chamou, ele me chegou e falou, Adriano Botelho, Silvana Botelho, os Lobos. Quando ele falou aquilo, ele falou, que bom ter vocês conosco na Ecoar. Vocês vão ajudar a melhorar. Quando ele falou ajudar a melhorar a Ecoar, para mim foi minha mente expandiu para essa realidade do que a Ecoar poderia fazer. E na nossa vida existe o antes e depois da Ecoar, que é tudo isso que ele falou. O nosso tatame era todo esburacado. Quantas crianças machucou o dedo, prendeu o dedo, torceu o pé por causa dos tatames esburacados, do tatame nivelado. A Ecoar não, quando chegou, a primeira coisa que o Marcelo me falou foi, o que vocês precisam? O tatame. Necessita. Não, mas questão de remuneração, não, a gente precisa só de tatame. Então, o antes da Ecoar era aquele perrengue, era eu trabalhar até 6h30, 6 horas da tarde, chegar em casa correndo, comer a comida para dar aula, já pensando como é que eu ia trazer o sustento no outro dia. Depois da Ecoar, toda criança que vai chegar lá no núcleo Santa Marta da Ecoar, sabe que vai ter kimono. Vai ter kimono lá, nós temos kimono para eles. Toda criança, eu brinco com eles parece os Smurf, né? Olha meus Smurf. Todo mundo de azulzinho, eles querem o kimono azul. Se tu dá um kimono branco, não, eu quero o azul. Então a Ecoar, ela tem feito uma diferença, porque nós atendemos o Alto do Santa Marta. O Santa Marta, se vocês verem a história de Santa Marta, teve guerra no Santa Marta foi dividida entre parte alta e parte baixa, aquela história toda que falamos aqui fora do ar, e a gente atende o Alto do Santa Marta. Mas isso não impede de quem está lá embaixo subir. E quem nunca foi na Toca do Lobo, eu te convido, você ir lá na Núcleo da Ecoar, é a Casa dos Sonhos. Era uma sala que eu tinha dividido a minha casa em duas embaixo, para uma filha e para outra, elas não quiseram. Então, começamos a dar aula. Então, quando a Ecoar chegou e nos abraçou, ela nos permitiu que a gente conseguisse expandir esse leque. Então, hoje, eu e minha esposa, junto com o Johnson Teixeira, que
nos proporcionou conhecer a ECOA, estamos fazendo uma diferença enorme. Para quantas crianças mais ou menos lá? Porque a diferença é para essas pessoas, né? Parece brincadeira, gente, mas a mesma história que ele falou é na minha comunidade. Tem muitas crianças que parou porque ainda está na casa dos pais. Aí quando volta desanimado. Sim. E a gente tem que fazer o trabalho. Quando eu era o líder de evangelismo na minha igreja, eu usava a seguinte expressão: pastor não gera ovelha, ovelha gera ovelha. Então o professor não vai gerar o aluno. Ele vai tratar bem um aluno, que vai trazer outro aluno, que vai trazer outro aluno. E hoje nós estamos com mais de 100 crianças. Hoje, ativos, estão indo 80, 85, mas temos mais de 120 crianças inscritos. E o trabalho feito no Alto Santa Marta, que era um lugar abandonado, um lugar excluído, um lugar que as pessoas só iam para poder dar cesta básica, hoje todo mundo sabe que tem uma equipe de jiu-jitsu que oferece wrestling, luta olímpica, é melhor falar que o wrestling é muito complicado, oferece jiu-jitsu e oferece uma coisa que, como ele falou, eles não contaram um detalhe. Eles tiveram que subir a ladeira lá por Laranjeira. Caímos de moto, né? Caímos de moto. A ladeira é tão alta que a moto chovendo, voltou. Que isso, tava molhado, mano. É um perrengue para Bem fez o rolamento. Fez o rolamento. Mas o que a ECOA proporciona? Proporciona esse momento. O jiu-jitsu me apresentou o Grace. Nossos alunos lutam direto. Mas nunca será rivalidade. Sempre será jiu-jitsu. Quando o dele ganha, eu parabenizo. Quando o meu ganha, parabeniza. E essa união que ele falou, pô, viu o Adriano postando, ecoar. Ó como é que foi ecoando. Ó como é que foi ecoando. E conforme vai ecoando, ele vai achar alguém que ouviu o ecoar dessa palavra e foi crescendo. Ele passou a ser meu amigo, ele passou a me ter uma referência que eu quero entrar no ecoar. Através disso, ele foi visitar a Toca do Lobo, eu devo a visita a eles. Eu vou ir lá, Isso, vou talento, vou chegar lá. E eles conheceram os Johnson, que hoje o Johnson está lá com eles, abraçando devagarzinho e vai dar um caldo bom. Porque vai encorpar com a luta livre lá. Vai. Porque Hugo Leal, com os projetos sociais, ecoa a esperança. É uma combinação perfeita. Pô, show de bola, Adri. Bom ouvir isso de você. E aí, como você falou, convidou o pessoal de casa. Conta os horários só e os dias da semana. Que eu sei que lá é todo dia, noite adentro, mas dá um panorama pro pessoal para poder chegar Só um lá. bizu. Funciona assim. Tu desceu a escada da minha casa, tá no tatame. Então, as aulas segunda e quarta, luta olímpica, com o professor João Almeida. Terça e quinta, jiu-jitsu, com o Adriano e Silvana Botelho. Sexta-feira, temos luta livre com o Jones Teixeira. Sábado, treino de competição com Silvana Botelho. Às vezes aparece limpeza no domingo. Moral da história, eles não saem da minha casa. A Toca do Lobo é a casa da esperança. Pô, que legal, Adri. Parabéns pelo trabalho, parabéns também ao trabalho de vocês, Bin e Grace. E aí agora, pessoal, eu só quero interromper brevemente a nossa entrevista, porque a gente vai falar da Copa ECOAR, que é o evento que vai acontecer, o intercâmbio geral de jiu-jitsu. Os dois núcleos aqui estão para participar lá. E aí eu quero saber de vocês também. A gente já conversou aqui, a gente tem, como eles falaram aqui, duas academias que até competem entre si. E vocês formam medalhistas assim a rodo. Toda hora que eu entro, adoro acompanhar perfil de ECOAR, eu tento seguir todos os perfis do ECOAR lá nas redes sociais. Toda hora eu vejo o aluno de vocês com medalha. E eu queria entender a importância dessa questão da competição. Vocês já exaltaram isso, eu já ouvi de vocês aqui na nossa entrevista mesmo falando que vocês não preparam só pedagogicamente, mas também preparam para esse ambiente competitivo. E eu quero entender quão importante é a competição na formação não só de um atleta, mas de um ser humano. Primeiro eu queria ouvir do Binho rapidinho, por favor, depois eu ouço do Grace e depois o Adri. Caio, pegar essa pauta aí. A gente quando pega um aluno assim, mas é muito importante o acompanhamento dos pais. Com certeza. É muito, não é pouco não. É muito. Então o que acontece? A gente consegue perceber lá, quando o pai e a mãe passam a acompanhar, o aluno ele rende mais. Às vezes você vê um aluno assim que ele tem menos rendimento que o outro, né? Porque nem todo mundo nasce com talento, mas nasce com a vontade, com a garra de querer aprender, de querer chegar naquele patamar que aquele amigo dele na frente que chegou ali antes dele. Não quer dizer que é melhor, quer dizer que ele está um pouco mais à frente. Então, quando o pai passa a acompanhar a mãe, a gente sente essa diferença.
não depende só de mim, do Grace, ou do Adriano, de outro professor. Tem que ter o acompanhamento dos pais. Se não tiver, não estaria apoiando o filho. Não é só chegar ali, como muitos fazem, e jogar a criança no projeto. Eu autorizo meu filho. Mas nunca foi lá ver, às vezes, o rendimento do filho dele. Perceber como que o filho dele chegou no primeiro dia. E quando chegar lá na outra semana, ou no outro mês, ou no outro ano, que seja, ao passar do tempo. E ver a evolução do filho dele. Fazer coisa que ele não esperava que o filho dele podia fazer. Uma medalha até, às vezes, pode mudar essa visão, né? Sim. Sim, e a mudança deles, porque a gente ouve muito também pai e mãe chegar e falar pra gente, né? É prazeroso, né, Adriano? Isso, né, Grace? Olha, o meu filho agora não faz mais isso, o meu filho agora ele tá outra pessoa. Então não é só isso envolvido. A gente falar de competição, né, Adriano? Porque a gente também capacita cidadãos. Para ele poder ser uma pessoa melhor para outra pessoa lá na frente. E pegando essa pauta aí que a gente está comentando, e não importa se o lugar é de glamour, ou se é de pedra, ou se é de palha, ou se é de espeto. Mas você fazendo aquilo ali com amor e acolhendo aquelas pessoas ali que precisam, porque é como eu falei, a gente que é professor não dá aula por interesse, por ter um prêmio, por ter um dinheiro, por ter aquilo. Dá aula por amor, porque gosta. Porque gosta. A gente quer mudar pessoas. A gente tem aquela imaginação de fazer um mundo melhor. Eu acho que todo mundo quer um mundo melhor. Então, essa questão aí que você falou é de grande importância. E que eu comentei para você, dos pais. E da localidade onde você dá aula, não importa onde seja. Mas você fazendo o trabalho bem feito, você vê ali a evolução. Você vê a diferença que você está fazendo. Então, isso pra gente é muito prazeroso, mano. Falar isso aqui, poder estar falando isso aqui no podcast, o que a gente sente como professor, que a gente se torna pai, né? Se torna médico, se torna confidente, tudo. Às vezes tem criança lá que chega, conversa com a gente, às vezes, que ele não conversaria com o pai e com a mãe. Porque, como eu falei, a mãe, às vezes o pai não acompanha o dia a dia dele. Às vezes nem presente mesmo, sim, tá, né? Nem presente. E é bom vocês fazerem esse papel, porque muito legal. Tem muitos também hoje, né? Hoje, você vê muitos pais separados, né, Adriano? O pai mora, já tem outra família, a mãe tem outra família. Então, às vezes, a criança fica um pouco. Ou, às vezes, quando eles têm que resolver alguma coisa, tem aquele atrito. Isso confunde a cabeça da criança. Então, eles passam a vir a nós, professores. Às vezes, eles desabafam conosco lá. E a questão que nem você falando da localidade, a gente dando aula, falar um processo que aconteceu lá no Alemão no dia de chuva, na quadra, bem emburacada, começou a chover, Adriano. Então, a gente lá naquele perrengue, na hora que começou a chover, a gente, com aquele cuidado, que às vezes tem criança que ia correr, como a gente falou que tatame quebra braço também, como você falou, teve um acidente e tal. E a gente com cuidado ali, todo mundo desmontando o tatame, voado, e as crianças, mas as crianças estavam com felicidade ainda. Elas levando o tatame, se puder passar depois o vídeo, você vê, dá uma olhadinha lá, você vai ver coisa interessante. Aí eu lembrei daquele filme, o Golpe Baixo, né? Tem uma hora que os caras molham, né? A quadra, os caras não conseguem treinar, daqui a pouco os caras começam a treinar na alegria, porque eles são capazes de superar aquilo. E a mesma coisa para nossas crianças. Eles pegaram, cada um pegou um tatame, correndo, rindo, indo lá guardar. Daqui a pouco tá eu e Grace no cantinho da marquise, esperando a chuva passar. Que a gente estava de moto, a gente vai trabalhar de moto. Cara, é uma coisa surreal, mano. É surreal, porque eu tô te falando que não depende da localidade. Pessoas são pessoas. Eles arrumaram uma bola, começaram a brincar, dando cambalhota na quadra e a chuva caindo. E foi uma coisa surreal, cara. Eles pegaram aquele problema ali, passaram a adaptar como fosse como é que eu vou te falar? Uma coisa normal da vida deles ali, que não era nada que atrapalhasse eles naquela convivência ali. Fizeram uma brincadeira. E aquilo ali, pô, a gente ficou olhando assim, a Carol dando estrelinha, Isabelle correndo, uma pegando de pique-pega e a chuva comendo, depois que a gente acabou de guardar o tatame. E você vê a felicidade que aquelas pessoas ali, cara, eles estão ali, mas eles não dependem só de, como é que eu vou te falar, de um processo de melhorias um pouco mais além daquilo do que eles têm ali. Uhum. Eles são pessoas, então aquelas pessoas ali, naquele convívio ali, onde eles moram, são pessoas eles precisam de uma oportunidade. Tem talento, só, né? Oportunidade, isso que eu queria chegar. Oportunidade,
E você vê cada um lá que tem um talento surreal, mano. Então eu acho que se tivesse pessoas que pudessem olhar para a nossa localidade, cara, eles iam ter muitas pessoas assim com talento inexplicável, mano. Só que devido a conflito, algumas questões, então a gente então complexo do alemão. Qualquer coisinha que fala, complexo do alemão, complexo da maré, vem aquele impacto, mas não vê que ali tem pessoas talentosas, pessoas que muitas pessoas de fora poderiam ajudar, poderiam ver a realidade, poderiam ver aquilo ali de um outro olhar. Mas isso não depende só da gente, né? Depende das pessoas também, observar mais isso. São pessoas comuns, já, como, Sim, como qualquer uma outra. Às vezes a gente acaba colocando a alcunha na pessoa pela localidade. Sim. E é um erro crasso. Como isso, você né, falou, Bim? Caio, falta oportunidade, como você falou. E ajuda de pessoas que podem ajudar. Sim. Cara, eu vou até tentar reformular rapidinho a pergunta só para ouvir o Adri, depois eu quero ouvir do Grace essa questão da formação que o Binho falou muito bem. Eu queria saber, o Adri, como é que você faz lá também, lá na Toca, para fazer esse auxílio da parte competitiva junto com a formação, não, como eu falei, não de atleta, mas de ser humano. Sim, uma coisa que o pessoal muito fala, quem conhece, fala que é a relação que há entre professores e alunos. É uma verdadeira relação de pai para filho. Até tem uns que estão meio de brigados, mas eles sabem que eu quero o melhor para eles, que eles têm uma dificuldade. Meus alunos vêm pedir conselho. Eles sabem que o conselho que eu dou não é o que eles querem ouvir, é o que eles precisam ouvir. E quando a gente fala em formação e também na questão de competição, quando passou-se os anos, a gente começou a competir a mesma história. Rifa, tira dinheiro do bolso, compra kimono. E a gente tivemos o sonho de mandar um aluno uma vez para fora do Brasil. A gente falou, a gente precisa mandar alguém para fora. E selecionamos uma menina, Stephanie Barbosa. E falei para ela, você vai para o Pan-Americano. Só que tinha a questão do visto, não conseguimos. Aí ela desiste. Ela, a princípio, tinha uma festa de 15 anos, ela desistiu da festa para poder viajar. Só que aí teve uns problemas lá interno, familiar, que a gente tivemos que arcar como correr atrás de... Fomos para Lagoa, saía do Santa Marta, ia para Lagoa vendendo, fazendo rifa. Ela conseguiu ir para a Europa, foi campeã europeia. E a importância de você não só ensinar o jiu-jitsu, mas você ensinar também a competição, é que nunca será sobre ganhar ou perder. Sempre será sobre você vencer os teus limites. Você sempre... perdeu, a criança está ali chorando. Eu sou um professor, quem não me conhece, na hora da luta ali, pensa que eu sou um carrasco. Mas quando a criança perde, ele me vê abraçando a criança, chorando com as crianças, falando que da próxima vez vai ser melhor. Tanto com os alunos também dos adversários, abraço, da outra vez melhor. Então, a importância de você estar lecionando, ensinando a pedagogia, como crescer, como evoluir através do jiu-jitsu, e também você lidar com a pressão da competição. Todos nós que trabalhamos no social, que temos toda essa dificuldade, mas eu costumo dizer, com o sonho do Hugo Leal, com o apoio da ECOAR, a gente consegue fazer com que essas crianças vençam seus limites. Aquela criança que entra ali, só está no alto do morro para o colégio, aí ensina o que não... aprende o que não necessitam, porque no colégio, infelizmente, hoje em dia é muito básico, e vai para a comunidade. A gente sabe que a cultura de favela é complicada. É diferente. Estão tentando falar que é boa, não é. Então, quando a gente consegue botar dentro do tatame e a criança começa a entender a filosofia, que o jiu-jitsu é uma coisa que eu não gosto. Eu não gosto, e é polêmico, mas vou dizer que o faixa preta, o mais graduado, ele tem razão de tudo. Não tem. Lá na Toca do Lobo, eu uso o princípio que Jesus ensinou. Quem quer entrar no reino dos céus tem que se fazer de menor. Então, o faixa preta, o mais graduado, ele tem que dar o exemplo. Às vezes tem uma criança que chega lá, está rebelde, está faltando com respeito, e a gente quer botar nossa autoridade, respeito faixa preta, mas aquela criança, às vezes, viu como foi comigo. Viu o pai agredindo a mãe. Como foi comigo. Eu já vi meu pai chutando a cara da minha mãe, quebrando o braço da minha mãe. E muitas vezes a gente quer usar a autoridade que o jiu-jitsu dá. Que eu sou faixa preta, eu sou marrom. Não, gente. Não, assim não. Às vezes é um adulto que o cara chegou lá do trabalho, discutiu com um graduado. Tudo isso vai. O social, o pedagógico e o competitivo. O cara chegou ali, está com problema no trabalho, está sem o dinheiro para pagar o aluguel, está sem o dinheiro do remédio do filho, está sem o dinheiro da fralda do filho, ou ele está vendo o filho doente. E muitas vezes a gente quer usar essa autoridade. Não. Tem que parar isso.
Lá eu uso isso. A gente usa a pedagogia para ensinar o princípio do jiu-jitsu e a competitividade, tanto no treino, ou nas competições, para que eles cresçam melhor. E nós vamos evoluindo, ecoando esperança. Maravilha, Adri. Pô, o depoimento, toda vez que eu ouço o depoimento dele, eu fico meio baqueado também, porque realmente é uma história, não querendo diminuir de ninguém, mas assim, a do Adri sempre me comove bastante. Grace, eu queria também ouvir da sua parte. E até porque você já comentou dessa questão da competição, como é essa conciliação e o estímulo também, por favor. Então, a competição é o estímulo. Chegam lá sem fazer nada, sem saber dar uma cambalhota, estrelinha. Hoje em dia as crianças não sobem mais em árvore, não fazem mais brincadeira que a gente fazia antigamente, voltar com a tampa do dedão fora do lugar, com o joelho ralado, metiolate. Eu passei um pouquinho por isso também. Não, tu não passou, tu é novinho. Não fala isso, criado no Danoninho, criado no Danoninho. Para. Pô, piolho. Olha o bullying. Piolho. Não vou fazer bullying com o meu amigo, não. Eu tive piolho. Eu tive piolho. Aí também é demais. Mas não no mesmo nível. Então é mais ou menos essa parte aí, cara. Coisas que a gente passamos que a gente não vai querer que os nossos alunos passem. A gente vai sempre querer dar um conselho, falar o que eles precisam ouvir. Não é passar a mão na cabeça e falar coisa como se impor. Não, é o que eu acho, não. Ó, tem 2 caminhos. Você pode ir por aqui e seguir o caminho melhor, tranquilo. Vai ser difícil, mas você vai conseguir. Se você for perseverar, você vai conseguir. Tem um caminho que acham que é fácil, que não é fácil. Que alguns caminhos que é fácil vai te levar para a tua ruína. Então, a gente trabalha muito isso daí. Entendeu? Na minha época, já fui competidor, já fiz minha parte também. Hoje em dia o Ben tá vindo aí, tá querendo voltar a competir, já vai competir no brasileiro. Então, a gente está sempre ali mostrando um pouco da nossa vivência para a gente tentar mostrar para eles que é só eles seguir o caminho do esporte que vai ser fácil. Vai mudar. Entendeu? Vai mudar. Não tem como é que eu vou falar? O segredo, não tem a grande fórmula. A fórmula mágica é constância, treinar todo dia. Tô cansado hoje, não vou lá. Eu me machuquei, tô lesionado. Vai lá, senta no tatame, fica olhando o pessoal treinar. Amanhã eu tô bem, eu já vou ver o que eu fizeram hoje e vou fazer lá amanhã, entendeu? Então é a constância. Se eu ficar em casa mexendo no telefone e tal, não vou absorver nada. Então, mesmo que eu não possa treinar hoje, eu vou lá pro tatame e vou ficar olhando. Principalmente menina, às vezes, tá em casa, a outra, a gente vê uma aluna que machucou o braço, mas ficou indo pro tatame direto. Quando voltou, absorveu melhor e tá tendo já uma evolução do que você, tô machucado, não vou treinar, não vou nem lá no tatame. Mas a gente tá sempre precisando de uma ajuda. É dois homens, para dar aula às vezes para menina. Às vezes tá a menina pequenininha, se a gente não tiver, como é que vai? Não, quero ir no banheiro, mestre. Aí vai uma aluna, vai lá com a aluna no banheiro. Pega a mais velha, né? Às vezes para ajudar. Pega a mais velha. Então a gente tem mãe de aluno, tem pai de aluno que já está treinando com a gente, já é uma grande evolução. Que às vezes o pai ia com o filho no campeonato, filho, faz isso, meu filho perdeu, você como? Agora que o pai está treinando, filho, é difícil. Sabe que é difícil, Como eu falava isso, então hoje já não fala mais aquilo ali quando está na competição. Caramba, filha, hoje você se superou e tal. Que é difícil, às vezes a mãe e o pai, até para fazer uma cambalhota agora no começo, difícil pra caramba, para se levantar, senta, até, não, tá doendo assim, aí eu fico de joelho, já não tá, encosta na parede e tal. Tem toda essa coisa. Aí, hoje mesmo a gente está vindo lá do aeroporto, a gente fomos levar a aluna foi tirar o passaporte. Então já tem uma esperança. Eu falei, temos que tirar o passaporte, também, é um documento que a gente tem que ter. Mas vai que o Papai do Céu abençoa de novo e vamos fazer uma viagem aí. Vamos para os Estados Unidos, se Deus quiser, vamos para o europeu, ou vamos voltar lá nos Emirados Árabes. Mas já é um primeiro passo, né, Grace? O primeiro passo é você estar preparado para, se acontecer, você estar apto para... Tem uma frase que o pastor Jorge Linhares que diz:
Palavra falada, semente lançada. Palavra repetida, semente regada. E Isso a aí, questão de de tempo. liberdade para falar uma coisa aqui que eu ia falar. Entendeu? E voltando lá da Copa Ecoar, a gente está treinando já desde o ano passado. Não teve Natal, Ano Novo, a gente já vem treinando direto. Carnaval também. Esse calendário que você falou é competição atrás da outra, é preparação. Carnaval já tem maior tempão que eu não saio de férias. Desde quando eu voltei a atividade do dia de novo, eu não saí mais de férias, que antigamente eu saía o mês de fevereiro, eu tirava o mês todo de férias, não saio mais. Então, final do ano, Natal, Ano Novo, só não treinamos no dia 25, mas dia 26 a gente estava treinando, porque tinha competição em janeiro, então é mais ou menos isso daí. Na Copa Ecoar vai ser o mix de todos os núcleos, a gente vai ter luta de... Qual é o nome bem? Olímpia? Não. Do símbolo de Down. Sim, sim. De Suporte. Então, vai ter luta de suporte. Até porque vai ser no Dia Internacional do Síndrome de Down. Do Síndrome de Down. Então, lá em Teresópolis tem um programa lá também, que tem uma academia lá que tem muitos também, símbolo de Down também, faixa preta, várias faixas lá, tem um trabalho lá na Paz de Teresópolis, trabalho lindo. E a gente também tem aluno também, como o suporte, temos lá uns 4, 5 alunos, então vai ser um evento para a gente se conciliar, saber dos outros núcleos também que tem em todo o estado do Rio de Janeiro. Fazer aquele intercâmbio legal. Fazer um intercâmbio, fazer um trabalho legal. Eu vou aproveitar essa pauta aí do suporte para a gente entrar na nossa pauta entre as principais que eu alavanquei, que é a final, teoricamente, né? Isso. Que é o Código Marcial. Que o Código Marcial ele é oriundo até por conta de uma situação que aconteceu com o Binho, né? Sim. A inspiração lá para lançar a ideia aqui foi oriunda de uma situação que ocorreu com você, Binho. Eu queria que você explicasse, antes da gente perguntar como, porque todos aqui participaram do curso, os 3 aqui, e eu quero saber também como é que foi o processo de participação e como ele refletiu dentro do tatame com vocês. Mas antes disso, conta aí rapidinho, Binho, como é que foi essa história pro Dudu, para semear na cabeça do Dudu a ideia do Código Marcial? Dudu, grande pessoa. Dudu, sem palavras, né? Dudu é um cara que, eu vou te falar, como pessoa, eu não tenho palavras. O Dudu chegou lá, a gente tivemos um aulão lá, né, Gris? A visita do Ecoar. Praticamente um aulão, né? Tava todos os alunos. Aí tinha uma mãe que ela passava com a menininha. Ela não era nossa aluna. Passava com a menininha, sempre vinha o horário das nossas crianças pequenininhas, né? Que é os kids, 18 horas, lá na Vivia. Aí ela passava e achava interessante. Aí ficava com a menininha de suporte, né? Aí a menininha ficava olhando, querendo, só que ela tinha um horário, ela não tinha tempo nesse horário. E ela passava com ela. Ela fazia judô, a menininha. A do suporte, acho que ela fazia judô em outra unidade. Aí até que nesse dia, ela passou e ela estava com tempo, a mãe dessa menininha. E de kimono. De kimono, acho que estava vindo de judô, né? Aí a mãe dela falou assim, poxa, professor, ela quer entrar. Pô, eu falei, não, mãe, não tem problema não. Aí eu vi o suporte, né, nela, mas só que são coisas delicadas que a gente não pode falar para um pai e para uma mãe, né? Não pode falar porque se tornam super protetores e a gente não tem o direito de falar isso. Quando a mãe e o pai chegam até nós, né, Adriana? Então, a gente tem a liberdade, a confiança e a segurança de falar. Porque, às vezes, se você for falar diretamente, o pai e a mãe te acusa como um ignorante, como, né, uma pessoa inoperante. Você não é médico para falar isso da minha filha, do meu filho. Aí, o Dudu chegou e viu ela entrando. Aí o Dudu viu ela, parei para cá, o Dudu observou o suporte. Aí o Dudu falou, Binho, ela é aluna de vocês? Eu falei, Dudu, ela não é minha aluna. Pô, mas o que você vai fazer? Porque a gente sabe que, é como a gente falou do Estado, né? Quando chega num colégio, quando a criança tem um suporte, ela tem que ter uma pessoa para acompanhar, né? E fica aquela briga danada, né? Para ter uma pessoa. Sempre tem esse problema. E você vê pais e mães sofrendo com isso aí. Porque chega, não tem condições, às vezes, da criança dela estar no colégio porque não tem uma pessoa para acompanhar. Que eu acho que é o Estado que tem que ceder. Sim, com certeza. Né? Me corrija se eu estiver errado. Então, o Dudu falou, poxa, Bi, mas que... Pô, Dudu, eu vou dar o meu melhor. Mas eu vou ficar em cima dela, proteger, para não dar nada de errado. Né? Molão, e ela é uma criança que depende de uma certa... como é que fala? Atenção.
mais ainda do que as outras. Então, aí eu fiquei acompanhando. Então, aí eu percebi na hora que ela gostava de bater com as mãozinhas no tatame. Aí eu cheguei, eu sentei e falei, aqui, faz aqui com o tio aqui. Ela pegou, me acompanhou, sentou do meu lado. Ela começou a bater. Aí eu senti que aquilo ali, eu tirei a atenção dela de ficar correndo para lá e para cá. E ela ficou comigo. E aí, quando o Gracie deu aquela ideia que eu te falei do saltitando, o Gracie começou a fazer o saltitando. Aí ela se amarrava. Quando ela estava correndo, ela parava e ela fazia a posiçãozinha, pum, junto com as crianças. Sprawl. Ela fazia também o sprawl. Aí, o que eu fiz depois, quando acabou essa interação? Eu cheguei lá, falei para as meninas, né? Falei, ó, tem uma missão para vocês. Júlia, Esther, que são aluna nossa, Júlia, Esther e a Ana, que a gente chamava de Aninha. Ó, vocês têm uma missão. Fica aqui com ela, entendeu? Não deixa ela sair daqui. As menininhas pegaram na mão dela, ficaram brincando e fazendo a posição que eu tinha feito. Aí depois botaram ela no meio e fizeram um círculo. E ela no círculo brincando. Aí quando a gente batia, ela fazia, né? Ela combinou com o que ela estava fazendo antes. Sim. Então aí o Dudu achou aquilo interessante. Aí o Dudu, né, ele se comoveu com isso. Aí foi da onde surgiu o Código Marcial. Para especializar e ajudar, né, cara? Que não foi nada planejado. Uhum. A gente fizemos ali de coração, o Dudu só perguntou e eu falei. Aleatório para ele, né? Então aí ele pegou, ele falou, não, a gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem que fazer um curso, alguma coisa para capacitar mais os professores. Aí quando chegamos lá, né, no Código Marcial, não sei se o Adriano estava nesse dia lá com a gente. Tava todos, não faltei uma. Tava Todos. No dia da apresentação. Aí, tava eu e Gracie lá, ele foi do nada, ele começou a falar a história ali, e eu tô lá assim, olhando pra ele, né? nem sabia. Não sabia. Aí quando ele falou do complexo, eu falei, caraca, eu olhei pro Gracie e falei, mano, você tá falando da gente. Aí daqui a pouco ele chamou. E esses professores estão aqui hoje, aí falando que ia fazer o curso e tal, né? E por causa desses professores, eles estão aqui hoje. Quero chamar aqui meu amigo Pinho e o Wilson Gracie. Cara, e todo mundo começou a bater palma, eu fiquei sem chão, cara. Mesmo não era que eu fiquei sem chão, mas eu fiquei feliz porque eu pude ajudar em alguma coisa sem como é que eu vou te falar, sem planejamento. Foi uma coisa que Deus colocou assim, ali naquele momento, pô, vamos fazer isso e isso, né? Com essa criança, vamos fazer isso e isso. Mas não foi uma coisa planejada nada, não. Eu recebi com todo carinho, eu e a igreja pegamos do mesmo carinho, como eu falei para você, todos são importantes, qualquer um lá vai ser bem-vindo que vier do nosso tatame. Todos vão ser. E a mãe dela criou uma confiança com a gente também. Só que ela não pôde ficar com a gente por causa do horário que ela fazia judô. Ela tem o suporte dela requer uma atenção um pouco maior. Então, mas eu fiquei felizão que a mãe dela me agradeceu tanto, agradeceu o Gracie, entendeu? Sim. E eu fiquei feliz, muito feliz de poder ajudá-la, né? De poder ajudar naquele momento. Então, eu até me emociono falar. Pô. Você que tá lá na hora pra tu ver, cara. Ah, Foi gratificante. Que bom que fez essa mudança em você. Pessoal, estamos fechando mais um episódio aqui, o Dia do Equar de Cria. Pô, bate-papo maravilhoso com o pessoal aqui do Complexo, com o Binho, com o Gracie, com o Adri. E vocês, se vocês quiserem, deixem um agradecimento e também deixem as redes sociais de vocês, a @ de vocês, para o pessoal de casa poder seguir. Vou começar aqui com o Adri. Fala, galera. Quero agradecer a todos que têm nos apoiado. Agradecer ao deputado federal Hugo Leal, Projeto Equar, que tem feito a diferença em nossas vidas. Quero agradecer a cada pai de aluno e a cada aluno que tem acreditado no nosso trabalho e deixar aí a nosso Instagram, Lobos na Toca. Tá aqui escrito para o pessoal seguir, @Lobos na Toca. E se você quiser também deixar o teu, ou é o Lobo, não, é o Lobo na Toca. Deixa o Lobo na Toca. Deixa o Lobo na Toca. Enfim, vou dar a oportunidade agora ao pessoal do Complexo, olhando para essa câmera aqui. Pode começar aí, Gracie. Então, primeiramente quero agradecer a Deus, agradecer minha esposa também, a Vanessa. Depois nós vamos falar também dela também, numa próxima oportunidade. Teve uma enfermidade, mas conseguimos passar. Graças a Deus. Ficou paralisada do corpo do lado esquerdo. Ficou um bom tempo paralisado, usando fralda. Tudo era eu para cuidar de tudo, lavar, dar banho, levar para o médico, tudo. E graças a Deus hoje já está como? Está em pé, andando normal. Graças a Deus. Graças a Deus está como? Glória a Deus. Agradecer a emenda do deputado Hugo Leal. Um abraço para o Dudu, Johnson, Bruce, lá de Nova Iguaçu da Galo. Bruce, beijão, te amo, irmão. Para os nossos alunos, para os pais dos nossos alunos. E é isso aí. Tamo junto e vamos que vamos.
Tamo junto, Grace. Binho, sua vez, fica à vontade aí pra agradecer quem você quiser. Queria agradecer. E deixa arroba, você deixou sua arroba, por favor. Perdão te interromper, Binho. Sim. Perdão, arroba é Grace da Maré. Show. Binho, agora, por favor. Queria agradecer, primeiramente, a emenda do deputado Hugo Leal, né? Que tem nos apoiado lá, ajudado. E queria agradecer também a você, pai, mãe, alunos, porque sem vocês não somos professores. E vocês, sem nós, vocês não são aluno. Então, eu queria agradecer a todos vocês que confiam no nosso trabalho. E também queria agradecer muito, muito por vocês estarem com a gente nessa luta. Porque, como eu falei para vocês, a gente corre atrás de melhoria para vocês, alunos. E queria agradecer mais uma vez, pai e mãe, por nos apoiar. Pelo nosso processo de ser professor dos filhos de vocês. Sabemos que é uma joia muito preciosa, que não tem preço. E obrigado. A todos os envolvidos do ECOA também. Depois dessa, eu vou ter que deixar também o meu agradecimento. Meu agradecimento é a vocês estarem aqui. Muito obrigado por aceitarem o convite. O bate-papo foi maravilhoso e eu quero uma próxima, porque a gente, infelizmente, ficou com o tempo estourado, não deu para falar tudo que dava para falar, mas com certeza a gente vem aqui de novo para trocar mais papo, tá bom, pessoal? Show. Obrigado novamente e obrigado a você que está acompanhando a gente. Siga o Sou Leal Podcast no Instagram e se inscreva aqui no YouTube. Também siga a do Equar, @Equar_RJ, beleza? Pessoal, novamente, tamo junto, viu? Um grande abraço para vocês e tamo junto, galera. Até mais.